Boa noite, boa tarde, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a esta 16ª noite de palestras virtuais em tributo a Maria Firmina dos Reis, a Rosa de Jericó, que constitui uma dentre as atividades programadas em sua homenagem neste seu bicentenário de nascimento. Lembramos que estas palestras virtuais têm como promotores a Academia Ludovicense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, o Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães, Casa de Maria Firmina dos Reis, a Academia João Lisboense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e a Sociedade de Cultura Latina do Brasil. É importante esclarecer que esta atividade integra o projeto do bicentenário de nascimento de Maria Firmina dos Reis, a Rosa de Jericó, que arrola atividades diferenciadas e ainda contamos com importantes parcerias, tanto do Instituto Cultiva e Suíça Brasil e do artista digital generalista Vaniel Jorge, além de também importantes instituições da esfera governamental e da esfera privada do Estado do Maranhão. Antes de passar a palavra para Vaniel Jorge, que vai falar das biografias, das mini-biografias dos participantes da mesa desta noite, eu quero dizer da felicidade de estar apresentando este programa hoje, porque são pessoas muito queridas, são meus conterrâneos de Guimarães, porque eu sou cidadã vimarense, e Guimarães é a segunda cidade de Firmina. Ela nasceu em São Luís, mas passou a maior parte da sua vida e escreveu e produziu as suas obras em Guimarães. Então Guimarães tem assim um lugarzinho especial no coração dos firminianos e das firminianas, e eu passo a palavra então para o nosso querido Vaniel Jorge. Cláudia Cristina Rodrigues da Silva nasceu em Guimarães em 10 de maio de 1971, filha de José Tarcísio Abrantes da Silva e Ciberlina Rodrigues da Silva. Casada e mãe de 3 filhos, formada em letras pela Universidade Estadual do Maranhão, professora do Colégio Nossa Senhora da Assunção, onde atualmente exerce a função de gestora auxiliar. Boa noite, senhoras e senhores. Com grande prazer que recebemos todos aqui nesta palestra, né, que tem como objetivo, né, comemorar o bicentenário de Maria Firmina dos Reis. E eu quero agradecer a presença de nossos palestrantes, o Antônio Marcos, né, que é o secretário de Cultura e Turismo de Guimarães, o Antônio Bacelar, que é o fundador e diretor da Via Mundo Intercâmbio. E neste momento nós iremos ouvir o nosso primeiro palestrante, né, Antônio Marcos. Antônio Marcos Gomes é secretário da Cultura e Turismo de Guimarães, presidente da Instância de Governança do Polo Turístico da Floresta dos Guarais, sociólogo, graduado, licenciado e mestre em Ciências Sociais pela UFMA. Cursou PhD em Sociologia pela Universidade de Montreal, membro do programa Líder Litoral Ocidental do Fórum Floresta dos Guarais do Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse debate sobre Maria Firmina e falar sobre Guimarães, que a Maria Firmina, próximo dela nos deixar, digamos assim, ela escreve um texto que representa muito o amor que ela tinha por Guimarães. Então, nós temos aqui no livro do Agenor, ela voltando de São Luís, e ela escreve todo o amor que ela tem aqui pela nossa cidade. Então, ela diz o seguinte: sim, na extremidade delas, essa terra a quem liguei meu coração, terra dos meus dourados sonhos de poesia, terra onde eu quisera, mísera de mim,
exalar meu último suspiro. Então, a gente considera esse trecho que está no Diário de Maria Firmina como uma verdadeira declaração de amor a Guimarães, que foi a vila, ela, embora tenha nascido em São Luís, mas foi a vila onde ela exerceu seu magistério, onde ela também tinha seus parentes, sua avó africana em Graças, sua mãe, seus tios moraram aqui em Guimarães, e onde ela teve todo o seu convívio social. Então, Maria Firmina foi aquela figura que ela viveu o cotidiano da cidade, da então Vila de Guimarães, naquele período, permeando todas as classes sociais, desde a chamada aristocracia, quanto também os escravizados. Ela adotou vários filhos escravizados, e ela vivenciou o cotidiano da vila, nos saraus, andando aqui pelas ruas da cidade, indo nos seus riachos, visitando a praia de Cumã, passeando de barco, pegando também os chamados navios a vapores que existiam na época, e indo comprar peixe, indo à igreja, vivendo o cotidiano da cidade. Então a gente diz que ela foi uma pessoa que se encarnou aqui em Guimarães. E esse verso que eu acabei de ler expressa muito bem todo esse amor que ela teve por Guimarães, e onde ela desejou ficar sepultada, que foi no do dia 11 de novembro de 1917. E esse amor por Guimarães é algo que atravessa séculos. Nós tivemos também vários poetas que nasceram aqui, e todos que nascem aqui, como o Sousa Andrade, tivemos o Jomar Moraes, que também é nascido aqui, o Lopes Bogeia, Paulo Oliveira, Juca Araújo, temos Almerinda Ricard, temos Benedito Reis, que também é um parente de Maria Firmina dos Reis, e Guimarães, que é chamada a terra de poetas, e nossa também, que é um dos denominações que se dá a Guimarães. E aqui, né, no contexto de Guimarães, da época em que ela viveu, nós tivemos aqui, tinha muita presença dos navios, chamados vapores, que iam de Belém a São Luís, e isso fazia com que a cidade portuária também ela estivesse contactada com o que se passava no restante do mundo, tanto na Europa quanto no Pará, na Amazônia, no caminho do Rio de Janeiro. E era essas notícias também que talvez embasasse toda a riqueza que é Maria Firmina dos Reis, toda a riqueza intelectual dela. E aqui Guimarães, ela é uma cidade pequena, dos nossos padrões, de município de 12 mil habitantes. Ela está no mapa do turismo brasileiro. Ela faz parte do polo Floresta dos Guarais, onde nós temos mais 9 municípios, aqui no litoral ocidental do Maranhão, e nós temos nossos atrativos paisagísticos. Nós somos uma área de praia, com Praia de Araoca, de Recreio, Itapiranga, Baía Cumirim. Temos também balneários como Rios de Puba, Sítio Campina, lá no Damásio, quilômetro Damásio, nós temos também o Balneário Abrantes, Passaginha, Fonte Grande, e nós temos uma rica cultura. Nós somos a terra do Bumba Meu Boi de Zabumba, que também Maria Firmina ela escreveu uma toada, Os Brincante de Bumba Meu Boi, na época um boi só de mulheres, que ela escreveu uma toada famosa naquela época. Também ela terra, no período natalino, nós temos os chamados pastores, que representam, encenam o nascimento de Jesus Cristo. Maria Firmina também foi alguém que escreveu também o chamado A Estrela do Oriente, que era um pastor. A filha de criação, sobrinha dela, Nhazinha Goulart, também foi alguém que deu continuidade a isso, era conhecida como fazendeira de pastor, como se diz. Então a gente percebe esse envolvimento de Maria Firmina com a cidade, e nesse período já Guimarães demonstrando toda a sua
tradição na cultura popular, quanto também na questão das letras. Também ela dedica versos aos poetas, na época chamado poeta guimarense, hoje nós chamamos vimarense, também falando das pessoas que moravam na cidade, dedicando poemas, às pessoas que foram combater na Guerra do Paraguai. Então, a gente percebe que Maria Firmina foi alguém que vivenciou muito a cidade. E é justamente essa vivência de Maria Firmina, ela hoje que tem uma projeção mundial, também já está trazendo pessoas a Guimarães para conhecer que lugar foi esse em que ela viveu. Então, em termos materiais, Maria Firmina não deixou muitos legados em termos materiais. Porém, o seu legado imaterial é enorme, tanto pela poesia quanto a questão das músicas, como eu citei ainda agora. E chegando aqui, a gente pode, quem visita Guimarães, pode justamente ter um contato com essa atmosfera que Maria Firmina vivenciou naquela época, que nós percebemos ainda como as casas onde ela lecionava, já que nesse período as professoras lecionavam nas casas onde residiam, na casa onde ela chegou a falecer, também fica no centro da cidade, a igreja que ela frequentou, que ela também foi madrinha de algumas pessoas nessa igreja matriz de São José, daqui de Guimarães, no atual Fórum de Justiça, onde ela também ia, lá era na época do Senado da Câmara, onde ela também fazia requerimentos, pedia a criação de escolas, exemplo da escola para meninas lá em Cedral, e onde ela também pedia também a liberdade dos escravizados naquele período. E um dos trajetos que Maria Firmina fazia era para o Entre Rios, que era uma fazenda, um engenho, que nós aqui no município, e ela foi a cuidadora, a tutora, a professora da filha do fazendeiro, do Entre Rios. E o Entre Rios ficava também, uma parte das terras do Entre Rios, na localidade chamada Massaricó. Então, Maria Firmina, ela se locomovia em carro de boi para Massaricó, e nesse caminho, eram chamados os caminhos carroçáveis, onde passavam os carros de boi. Você tinha a chamada Baixa da Pindoba. Você tem também, nesse caminho, alguns riachos, como o Riacho do Jericó, onde seu tio tinha uma residência, lá no Jericó, e tinha o Miritiba, que também era um sítio nesse caminho, e depois nós tínhamos Massaricó, onde ela resolveu fazer a primeira escola mista do Maranhão, já com concordância lá com o fazendeiro lá do Entre Rios, e onde ela abrigou crianças de diversas localidades das redondezas. E a gente até diz que ela é chamada patrona também do transporte escolar, porque ela usava o transporte, o carro de boi, e também ela dava jeito de para as crianças não faltarem às aulas, de também levar essas crianças nesses carros de boi. Então a gente tem como proposta fazer esse chamado Caminho de Maria Firmina, um desses é esse, e hoje no turismo ele tem muita a questão da natureza, das chamadas trilhas. Nós temos aqui alguns grupos de trilhas aqui em Guimarães, que fazem tanto a pé quanto de bicicleta. Então, a nossa proposta é, nesse caminho de Maria Firmina a Massaricó, a gente fazer aqui uma trilha com placas, sinalização, com alguns trechos de alguns poemas que ela escreveu, alguns locais onde ela passou, e ter essa interação com o público atual, principalmente o público mais jovem, que vai de bicicleta ou vai a pé, e percorrer esse caminho de Maria Firmina. E um outro caminho, uma possibilidade também é o passeio de barco, já que ela fala muito nos cantos da beira-mar, da Praia de Cumã, do Itacolomi, e também nos seus diários sobre as viagens de barco. Aí nós temos também esse trajeto, esse passeio de barco, onde também Maria Firmina ela pode ser trazida à memória desses passeios
aqui pela famosa Baía de Cumã, na época dela, dos navios a vapor, que hoje não existe, mas nós temos também a chamada Pedra do barco, que hoje está coberta pelos manguezais. Também a natureza se modificou no período que ela viveu. Nós tínhamos uma faixa grande de areia, a dinâmica do mar aqui no Maranhão é muito intensa, então hoje nós temos muito a vegetação de mangue, já não temos as praias de areia, nós temos um resquício lá na praia de Cumã, na ponta do Cumã, onde ela escreve a famosa Uma Tarde em Cumã, e também nas praias de Cumã, são seus versos bem conhecidos. Nós temos um pequeno resto de areia na ponta, e o resto foi transformado em mangue, que é o berçário natural, aqui que serve muito para os nossos pescadores. E em parceria com o governo do estado, nós temos já em estado bastante avançado, que são chamados totens, que são os totens, como são chamados, com uma foto de Maria Firmina, uma foto antiga daquele local e um QR Code, remetendo a um site, falando sobre ela, e um trecho de algum poema que cite aquele local. Então, nós temos aqui no centro, esse é um percurso a ser feito aqui a pé, aqui em Guimarães, e a ideia é que nesse caminho as pessoas possam fazer uma ligação à cidade de Guimarães e Maria Firmina. Então, por exemplo, na Casa de Azeveira, que é um local aqui de Guimarães, de que forma a gente pode associar com Maria Firmina? Aí depois, na Igreja Matriz, no Fórum, no próprio Barracão do Meu Boi, na praça, onde hoje nós temos uma estátua em homenagem a Maria Firmina dos Reis, no local onde ela lecionou, no Museu Histórico e Artístico de Guimarães, que também é a sede do Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães, na casa onde ela passou os últimos dias, nas ruas também onde ela percorria, na beira no Trapiche também, onde ela também foi inspiração para os seus poemas. Então, a cidade toda, nosso projeto é justamente fazer essa associação. A pessoas, à medida que vão conhecendo Maria Firmina, também vão conhecendo um pouco sobre o passado, a história de Guimarães. E aí isso é o chamado turismo cultural, que esse é o grande legado, digamos, que Maria Firmina traz hoje para a nossa cidade de Guimarães. São vários pesquisadores, estudantes, que já conhecem Guimarães por causa do nome de Maria Firmina, por causa da sua projeção mundial. Temos também o túmulo, o jazigo, onde ela está sepultada também. Tivemos recentemente a reforma da fachada do cemitério, colocando as características originais do século XIX. Temos a Rua Maria Firmina e a Semana Literária também, que as escolas do município realizam, assim como a Escola do Ensino Médio também realiza, também, que é um grande atrativo cultural para o município. E futuramente, com essa projeção que Maria Firmina tá ganhando, a nossa perspectiva é que tanto a gente organize mais o município para trabalhar esse turismo cultural e as pessoas também elas conhecerem tanto a história da cidade ligada com Maria Firmina. E outro aspecto também do chamado turismo cultural é os nossos quilombos, nossas comunidades quilombolas, que nós já temos aqui grupos de condutores, de jovens condutores, nas comunidades de Damásio, de Cumum e de Caratiua, que eles também oferecem a chamado turismo de base comunitária, um turismo de experiência, que, por exemplo, uma visita a uma casa de forno, onde se faz o processo de fabricação da farinha, onde nós também podemos ver lá o tipo de beiju, que em alguns locais chama tapioca, que ela comia, que era um prato que Maria Firmina gostava bastante. E nessa vivência você tem também um contato com o chamado café quilombola, com bolo de macaxeira, de tapioca e alguns sucos regionais, um banho nos rios, e ter uma vivência com a comunidade.
como o nosso próximo palestrante vai falar, Antônio Bacelar, algumas pessoas já tiveram essa experiência, esse contato aqui no município de Guimarães, e que a gente espera que a cada dia possa trabalhar esse turismo aqui de base comunitária aqui no município. E nosso grande sonho também é receber também aqui uma feira literária, já que existe vários pesquisadores aí pelo mundo estudando, apreciando Maria Firmina, que um dia também a gente possa organizar aqui uma feira e convidar todos esses estudiosos de Maria Firmina para trocar ideias, conhecimentos, saberes sobre Maria Firmina e também vivenciar um pouco dessa cidade, que ela tem uma ligação muito forte também com a cultura. Nós tivemos aqui, desde o professor Osório Anchieta, que era contemporâneo de Maria Firmina, ela lecionava meninas, ele lecionava para meninos. Teve o seu filho também, que é o Daniel Anchieta, o Osório Anchieta, e também deixou um legado educacional muito grande, os professores também, do Coração, e a Escola Paroquial São José, que também é o legado dos padres italianos, como Luiz Equinato, e a Missão Canadense, que nos anos 50 esteve aqui no nosso município, fundou escolas para formar professores leigos em professores habilitados, reconhecidos pelo Estado, e deixou uma marca muito forte em nosso município. Então, nós temos esse legado também da missão canadense, tanto no aspecto educacional, quanto também no aspecto religioso e no aspecto de organização comunitária, já que, digamos que eles trabalharam na época das chamadas comunidades eclesiais de base, a missão canadense também deu um grande incentivo, um grande impulso para a organização comunitária no nosso município, daqui de Guimarães. E, de forma geral, a gente convida as pessoas para conhecer Guimarães. Nós temos ainda muitas limitações, pelo fato de nós somos um município pequeno, mas a gente deseja que futuramente a gente possa ter mais melhorias em termos do aspecto turístico e que as pessoas possam vir aqui contemplar o nosso município a partir da nossa pequenez, mas que legou ao mundo grandes pessoas, a exemplo de Maria Firmina dos Reis, que hoje é uma referência pelo que ela representa e que continua ainda a representar bastante para a nossa população, para a nossa cidade, a chamada Mestra Régia daqui de Guimarães. Porque, enquanto para alguns locais ela é conhecida como abolicionista, como a primeira escritora negra, para cá, para Guimarães, ela sempre foi conhecida como a professora, como a mestra, aquela que ficava na praça e as pessoas iam tomar bênção para ela, como uma referência educacional do município. Então, sintam-se todos convidados para conhecer um dia Guimarães, e para quem já conheceu, que retorne. Obrigada, Antônio Marcos, por nos apresentar Guimarães, né, com sua cultura, com seus balneários, com suas praias belíssimas, com seus sabores, e nos presentear também falando tão bem de Maria Firmina dos Reis, a nossa primeira romancista brasileira a escrever um romance de temática abolicionista. Guimarães só tem a ganhar com seu trabalho. Parabéns e continue fazendo o bem para Guimarães. Neste momento, eu convido o nosso segundo palestrante, o Antônio Bacelar. Antônio Bacelar, que tem um vasto conhecimento em intercâmbio e é conhecedor também de várias culturas, né? Ele vai falar do tema turismo educacional e pedagógico, intercâmbio cultural e também falar de bolsas de estudos. Fique à vontade, Antônio Bacelar.
Antônio Bacelar é graduado em Administração de Empresas pelo Unicelma, pós-graduado em Marketing e Gestão de Empresas pela Gama Filho, curso de Negócios Internacionais na Inglaterra através da organização suíça Eurocentris, estágio na área de intercâmbio pela AFS Dinamarca, na cidade de Aalborg, curso de inglês com foco em viagens, negócios e turismos no Eton College, Estados Unidos. Olá a todos, para mim é um prazer estar aqui. Professora Cláudia Brandes, um prazer conhecê-la. Antônio Carlos, é um prazer sempre trabalhar com você, sempre desenvolver projetos com um município culturalmente tão rico quanto Guimarães, né? Eu trabalho com intercâmbio cultural, trabalho com educação internacional, né? A gente envia jovens brasileiros para fazer intercâmbio fora do país e a gente recebe jovens de várias nacionalidades para vivenciarem a nossa cultura, o nosso idioma e a nossa forma de vida. Recebemos estudantes da Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, Argentina, dentre outros países. E eu vi em Guimarães uma fonte muito rica de conhecimento, cultura, natureza e literatura, que pode contribuir muito para estudantes estrangeiros que queiram conhecer mais sobre essa romancista brasileira. Quem trabalha com intercâmbio cultural trabalha com educação. A partir de uma visita que eu fiz a Guimarães, a primeira vez que eu estive lá, que o Antônio Carlos me apresentou um pouco mais sobre Maria Firmina. Já conheci Maria Firmina dos Reis, eu já li Urso, né, e achei uma literatura fantástica. Então, ao conhecer Guimarães, eu vi a possibilidade de como que essa literatura pode ser explorada, não só por jovens estrangeiros, como essa história pode ser explorada não só por jovens estrangeiros, mas também por jovens também de São Luís, né? Eu percebi que em nossa cidade, embora seja tão próximo a Guimarães, embora Maria Firmina próxima geograficamente, mas nem sempre próxima de conhecer, né? Embora Maria Firmina dos Reis tenha nascido em São Luís do Maranhão, poucas pessoas e poucos diretores de escola, poucos professores conhecem quem foi Maria Firmina. Então, eu montei projetos através do qual a gente conseguisse motivar não só jovens estrangeiros a conhecerem Guimarães, mas jovens da nossa própria cidade, São Luís, capital do Maranhão, né, que hoje em dia está mais próxima de Guimarães. Através desse projeto, nosso primeiro passo foi organizar um grupo de professores e diretores que para Guimarães foram, ficaram em Guimarães 3 dias, conheceram os passos de Maria Firmina dos Reis, onde ela morou, onde ela trabalhou, onde ela viveu, que contribuição que ela deu para a educação na cidade. A partir daí, esses professores voltaram para São Luís, né, e montaram projetos educacionais através dos quais os estudantes aqui pudessem fazer turismo de vivência, experiência e turismo pedagógico em Guimarães. A gente já está com um grupo de mais de 150 estudantes para vivenciar, né, Guimarães através da literatura, através de Maria Firmina dos Reis. Não vamos antes ainda devido a questões de acessibilidade, né, mas a gente está sentindo agora que as coisas estão voltando passo a passo à sua normalidade, né, e a gente já está com grupos de professores, os quais vão levar os estudantes, e esses estudantes, ao voltar para São Luís, eles vão desenvolver projetos sobre Maria Firmina, literatura maranhense, a mulher na literatura, e outra coisa que eu senti também, as mulheres em Guimarães, elas têm, eu creio que, eu percebi, eu senti que as mulheres, elas se autorizam, que elas têm fala, que elas têm voz, inspiradas muito em Maria Firmina dos Reis. Aquela mulher que, em um universo muito dominado pelo homem, ela conseguiu batalhar espaço. A partir disso, eu busquei parceria com a cidade de Córdoba, Argentina, que tem Córdoba, Espanha, e Córdoba, Argentina, que é uma cidade também que tem uma certa liderança feminina em movimentos culturais, em movimentos históricos, culturais, estudantis, e consegui desenvolver uma bolsa de estudo, através da qual nós teremos uma jovem de uma comunidade quilombola de Guimarães. Ela irá fazer intercâmbio de 6 meses em Córdoba, Argentina, como embaixadora da cultura do Brasil, do Maranhão, e ela vai apresentar em escolas, em universidades, dados e fatos sobre quem foi Maria Firmina dos Reis. E a gente vai ter também uma jovem argentina que fará intercâmbio no Maranhão. A gente está definindo se ela vai ficar um período em Guimarães e outro período em São Luís, né? Isso aí ainda está sendo elaborado.
E através desses programas, né, a gente busca trazer conhecimento, esclarecimento, informação, né, sobre uma fonte educacional muito importante que é a literatura, que não é tão valorizada em nosso país. Embora no Maranhão a gente sente que há uma vocação para literatura. E um outro projeto que a gente fez a partir de Maria Firmina dos Reis foi, nós temos uma atleta, que ela é uma atleta trans, que é a Italy, a qual jogou futebol, né, e ela conseguiu mostrar o seu talento para o esporte para o mundo, filmando algumas jogadas suas e colocando nas redes. Ela foi chamada para jogar por uns times de Belo Horizonte, por uns times do Rio Grande do Sul, conseguiu troféu a nível nacional, conseguiu troféu a nível internacional, participou de uma Copa em Mar del Plata, e ela trouxe um troféu de lá. Então, tudo isso, todos esses projetos, eu me motivei a desenvolvê-los a partir da história de Maria Firmina dos Reis. Essa mulher negra, no século XIX, que morou no interior do Maranhão e que não se intimidou por uma condição imposta a ela pela sociedade. Né? Ela tem voz, ela tem nome, ela tem estatura. E quantos de nós temos a voz calada? Né? Quantos de nós nos sentimos excluídos por vários motivos? Então, para mim, ela traz muito a questão da inclusão. Eu tenho voz, eu tenho talento, eu posso contribuir, e eu acho que com isso, Maria Firmina e Guimarães tem muito a mostrar para a gente. Então, com esses projetos de turismo educacional, turismo pedagógico, turismo de vivência, bolsas de intercâmbio cultural, a gente quer tornar a voz quer dar voz a nós que nem sempre temos espaço, né? Inspirados por Maria Firmina dos Reis. Ao mesmo tempo, trazer para nossos jovens, para os nossos estudantes, a riqueza literária. Né? A gente sente que, embora haja aqui em São Luís alguns grupos de jovens que têm produzido prosa, poesia, crônicas, né? Esses jovens, eles precisam ser multiplicados, precisam ser ouvidos. E, através desses projetos culturais, inspirados por Maria Firmina dos Reis, a gente espera dar força e dar espaço. Um outro projeto que a gente tem também envolvendo Guimarães é um intercâmbio interescolar que nós temos com algumas províncias canadenses e, através desse intercâmbio interescolar, os nossos jovens daqui do Maranhão fazem intercâmbio em Ottawa, em Nova Escócia, em outras províncias canadenses, e eles levam a nossa cultura, a nossa arte, eles apresentam trabalhos. Então, a gente está com um grupo da escola bilíngue de São Luís do Maranhão, que é uma escola canadense. Eles estão indo para Ottawa, no Canadá, no mês de dezembro. E o tema que eles irão apresentar no Canadá será Maria Firmina dos Reis. Então, para esses jovens dessa escola elitizada de São Luís do Maranhão, os diretores da escola não conheciam. Então, através dessa proposta que eu fiz para eles, para o tema ser Maria Firmina dos Reis, a literatura, uma certa liderança feminina no século XIX, na escola, os professores, os diretores, os estudantes começaram a pesquisar. E esse trabalho vai ser apresentado no Canadá, o grupo está em Ottawa, no dia 1º de dezembro. Muito provavelmente, não sei se confirmado ainda para 2023, muito provavelmente será 2024, a gente deverá ter um grupo de jovens dessa mesma província, dessa mesma cidade, vindo para São Luís para fazer intercâmbio interescolar. E eles deverão fazer uma visita de campo para Guimarães, né, baseada nessa primeira palestra que será dada por jovens maranhenses sobre Maria Firmina dos Reis. Então, para nós que trabalhamos com intercâmbio cultural, embora eu tenha que admitir que nós somos enquanto diretor de uma agência, eu acho que eu sou um pouco que exceção, porque a grande maioria realmente busca vender pacotes de uma prateleira de intercâmbio cultural. E, para mim, trabalhar com intercâmbio é trabalhar com cultura, educação. E quando eu estive em Guimarães, eu vi um campo muito rico, onde a gente pode explorar conhecimento, trazer conhecimento para os jovens da nossa cidade, transformá-los em embaixadores, para que eles possam levar para o mundo a nossa arte, literatura e a nossa cultura. E Maria Firmina dos Reis é um dos vetores que eu acho que eu considero importantíssimos.
E outra coisa que eu achei fantástica em Guimarães, a gastronomia, o clima, as pessoas, aquele clima de cultura no ar que a gente não sente em todo lugar. Parece que ficou algo ali no ar. É algo que é até um pouco místico, eu diria. Né? E que isso aí eu acho que precisa ser mais potencializado por agentes, eu sinto que o governo de Guimarães tem trabalhado bastante, né? Eu sinto que o Antônio Carlos tem feito um esforço enorme, né, para que isso chegue até São Luís e outras capitais brasileiras também. Bom, eu creio que, não sei se vocês teriam mais algumas perguntas para mim, né, mas os meus principais projetos com a cidade de Guimarães são a partir de Maria Firmina dos Reis, envolvendo cultura, história, literatura, professores, coordenadores, estudantes para visitar a cidade e projetos que levem jovens de Guimarães para fazer intercâmbio cultural para o exterior. E o nome da bolsa é Maria Firmina dos Reis, né? A gente terá a primeira jovem Guimarães da comunidade de Damasio, deverá ir para a Argentina no ano que vem. E a gente espera que essa bolsa seja uma bolsa constante, que esse projeto a gente tem apoio, inclusive a gente vai ter parceria da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, né, que vai estar envolvida nesse projeto também, para dar apoio, fora o governo argentino, que também está dando apoio através da concessão da bolsa lá na escola argentina. Eu creio que seja isso, né? Eu acho que os principais pontos, né, a bolsa de estudo, o turismo pedagógico, o turismo educacional, a ida de professores que nós temos levado para Guimarães, e a gente espera estar contribuindo dessa forma com a literatura, com a liberdade de expressão, com a voz, com a fala e com um certo enriquecimento cultural, que a gente não esqueça quem são os nossos escritores, que contribuição que eles deram para a nossa formação, para a nossa história e para quem nós somos hoje. Obrigada, Antônio Bacelar, por sua contribuição nesta palestra. Guimarães, com certeza, só tem a ganhar com seus projetos, né? Seus projetos educacionais, de intercâmbio, projetos estes que vão trazer benefícios para a nossa cidade, para os nossos jovens, para as mulheres de Guimarães, para a cultura de Guimarães, para a literatura de Guimarães. Guimarães é uma cidade assim, muito rica em conhecimento e tem muito ainda a ser descoberto. Tem muitos artistas que podem ainda estar adormecidos, como Maria Firmina, e que, com certeza, com seus projetos, eles irão ressurgir e irão fazer, mostrar Guimarães para o mundo. Então, muito obrigada, tá? Parabéns por sua sensibilidade, por estar com esse olhar bondoso por Guimarães, né? Guimarães agradece de coração a sua participação, diretamente e indiretamente em Guimarães. Tá? Muito obrigada. Agora nós teremos as considerações finais, né? Primeiramente, iremos ouvir o nosso secretário de Cultura e Turismo, Antônio Marcos, e em seguida ouviremos o Antônio Bacelar. Então, muito obrigado pela oportunidade de participar desse debate enriquecedor e que fala não apenas do passado, mas, sobretudo, do futuro, dos projetos futuros, mostrando mais uma vez que Maria Firmina, ela influenciou no seu tempo e ela continua a influenciar as gerações futuras. E esses projetos, principalmente que a Via Mundo está nos proporcionando, é um exemplo desse legado de Maria Firmina. E sempre se diz que se você quiser transformar o mundo, comece pela sua vila, pela sua cidade. E Maria Firmina é um exemplo disso. Ela não precisou ir para Paris, não precisou ir para Nova York ou para Genebra. De Guimarães, de São Luís, onde ela viveu, ela está conseguindo mudar as relações do mundo. Pela visão que ela tinha na época, uma visão humanista, onde o negro, o branco, o indígena, todos pudessem terem suas capacidades de forma igualitária. Então, a visão dela, aquilo que ela plantou, aquilo que ela semeou naquele período, no século XIX, num momento desafiador, embora hoje também nós temos vários desafios, o que ela semeou naquele período está sendo colhido hoje. E são frutos bons, positivos, e que Guimarães, onde ela viveu, onde ela quis viver seus últimos dias, também é fruto
daquilo de bom que ela plantou naquele momento. Então a gente agradece a participação de todos e fica uma vez o convite para a gente não apenas conhecer também, mas ajudar a transformar Guimarães. Transformando Guimarães, a gente também vai transformando também o mundo, que é isso que Maria Firmina tem realizado a partir de sua obra. Uma professora provinciana de uma vila pequena, hoje uma referência mundial. Obrigado a todos e a todas. Eu queria agradecer pela oportunidade, a Cláudia Abrantes, ao secretário Antônio de Cultura e Turismo de Guimarães, carinhosamente conhecido como Totó, a Valquíria pela oportunidade. E para mim, Antônio, você falou uma coisa muito importante, que Maria Firmina não precisou sair de Guimarães para trazer o mundo para Guimarães. Então, eu senti assim, eu fui tocado por ela, e eu sinto que com esses projetos culturais que a gente está desenvolvendo aí, a gente está levando o mundo, ou seja, ela está trazendo o mundo para Guimarães, através do conhecimento, das palavras, da literatura, da força do ser dela. E eu acho que a gente precisa muito disso nesses tempos de hoje. Então, eu queria agradecer pela oportunidade. Eu sou leitor de Maria Firmina, leitor ávido, gosto muito de literatura, eu não consigo dormir sem ler, né? Eu estou lendo agora Orlando de Virginia Woolf, e eu vejo assim, é uma literatura de altíssimo nível, mas nós temos aqui Maria Firmina, que também ela tem altíssimo nível. Então, para mim, é um grande prazer. Eu acho assim, que todos nós, enquanto pessoas daqui, a gente tem que dar uma contribuição para que a gente possa melhorar, para que a gente possa desenvolver a nossa própria vila. A partir daí, se cada um cuidar da sua própria vila, o mundo, de fato, começa a ser um mundo melhor. E a partir daí, a gente se integrar de uma maneira mais responsável e de uma maneira mais solidária. Então, eu queria agradecer pela oportunidade e pelo espaço. Nestes 200 anos de nascimento de Maria Firmina dos Reis, de reconhecimento, né, e que o Brasil, o mundo, está podendo conhecer a Maria Firmina dos Reis como folclorista, como compositora, como escritora, como mulher, que deu voz e está dando voz a muitas outras mulheres. Então, este é um momento de muita reflexão, né, de muito aprendizado para nós que realmente cultivamos em nós esse prazer, né, pela literatura, pelas coisas que a nossa cidade oferece. E Guimarães, ela é privilegiada em poder ter em sua terra, né, ter sepultada, ter adormecida em Guimarães a Maria Firmina dos Reis, que tem dado assim, uma contribuição muito grande para nós, enquanto mulheres, enquanto professoras, como eu sou professora da Rede Municipal Estadual de Ensino, e para mim é um prazer muito grande poder levar o nome de Maria Firmina para os meus alunos. Guimarães está sendo visitado, Guimarães está sendo homenageado, Guimarães está sendo beneficiado com vários projetos. Então eu tenho muito a agradecer ao Antônio Bacelar, Guimarães tem a agradecer, na verdade, né, a Antônio Bacelar por seus projetos de intercâmbio, de bolsa, bolsa de estudos, e isso com certeza vai trazer muito benefício, muito aprendizado para nós e muito conhecimento para os nossos jovens, enquanto meninas, enquanto meninos, enquanto crianças, porque a educação é tudo, a educação transforma a vida das pessoas, e só através dela que a gente vai poder dar uma qualidade de vida melhor para os nossos jovens, crianças e adolescentes. Obrigada também, Antônio Marcos, por estar à frente da Secretaria de Cultura e Turismo de Guimarães, por estar desenvolvendo um trabalho assim, muito inovador. Eu sei que ele tem muito trabalho para fazer tudo o que ele faz, mas eu sei também que ele gosta muito do que ele faz. Antônio Marcos foi meu aluno no ensino médio, sempre se sobressaiu entre os demais alunos, e eu tinha certeza que Antônio Marcos seria o que ele é hoje, e muito mais. Ele tem muito ainda para fazer por Guimarães e por nossa cidade. Obrigada também a Valquíria, tá, Imperiano, por este momento, por este espaço, por estar podendo conversar com vocês e falar de um tema tão importante e tão bonito, que é falar de Maria Firmina dos Reis, a nossa primeira romancista brasileira. Então, Maria Firmina é considerada a nossa mestra régia. Eu
tento seguir os caminhos de Maria Firmina, os passos de Maria Firmina, para levar aos meus alunos o conhecimento que eles tanto necessitam. Então, muito obrigada e boa noite a todos. Este é o momento dos nossos agradecimentos. Agradecemos a participação dos palestrantes, Dr. Antônio Marcos, Dr. Antônio Bacelar e a professora Cláudia da Silva. Agradecemos também os nossos parceiros mais constantes, a Valquíria Imperiano, o Vaniel Jorge e também a Sousandrade, na pessoa do Ronald Santos. A nossa gratidão também a todos vocês que nos acompanham neste momento. E aproveitamos o ensejo para renovar o convite para a próxima noite de palestras, que será uma noite especial, considerando que será a culminância desta atividade de palestras virtuais. Contamos com a presença de vocês e mais uma vez obrigada e que Deus nos abençoe. São estes sim os meus votos, nem outra coisa eu almejo. Eu não te ordeno, te peço, não é querer, é desejo. São estes sim os meus votos, nem outra coisa eu almejo. E que mais posso eu querer? Te ver Camões, Dante, Romildo, te ver poeta e morrer, te ver poeta. E que mais posso eu querer?